E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast temporada Mundo Afora. Nesta série, a gente bate um papo com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas e experiências. E você, nosso ouvinte, não esqueça de seguir o Nada de Pânico na sua plataforma de podcast preferida, para que você não perca nenhum episódio. E claro, fique à vontade aí de compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, parentes, enfim, a galera aí que poderia se interessar por esse nosso tópico. Eu sou Ricardo Mandel, host Nada de Pânico, e terei o prazer de conduzir o podcast. E lembrando, né, que o Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de muitos anos de carreira e mostrar que não existe limite de idade para você aprender, ensinar, trabalhar e ir atrás dos seus sonhos. Teremos hoje a companhia dos nossos amigos Zara Martins de Campinas, Rui Cunha de Valinhos e Alessandra Argona de São Bernardo do Campo. E no episódio de hoje vamos ter o prazer de receber diretamente do Bahrein o Marcelo Trimboli, que tem muita experiência internacional com mais de 12 anos no exterior. Ele já esteve aqui batendo um papo com a gente, contando sobre a experiência na África, em especial em Moçambique. E hoje vamos falar sobre o Oriente Médio, onde ele já está há mais de 3 anos. O Marcelo é engenheiro civil da Unicamp, incluindo mestrado, e possui MBA pela Einstein. Tem uma longa carreira internacional em várias empresas de construção e infraestrutura. Então vamos começar, Marcelo. Quer dar suas boas-vindas hoje? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É um ambiente muito acolhedor e divertido para participar dessa entrevista. Ah, que legal. Vamos tentar deixar sempre divertido, né? Fazer uns pontos engraçados aí para a gente. Mas vamos entender um pouquinho, Marcelo. Eu lembro que você falou bastante sobre a África, sobre Moçambique, foi super interessante. Agora, como é que foi essa sua passagem, a sua mudança de sair da África e começar a trabalhar em projetos no Oriente Médio? Bom, Ricardo, a empresa que eu trabalhava, ela estava sempre movimentando os profissionais da empresa de acordo com a demanda que ela tinha em outros projetos no mundo. E eu acabei, em 2014, indo parar em Abu Dhabi, trabalhar num projeto de uma estação de bombeamento de esgoto lá. Era um projeto grande que estava coletando todo o esgoto da cidade de Abu Dhabi e mandando esse esgoto para uma região chamada Al-Atba, no meio do deserto, onde tinha a estação de tratamento de esgoto. Então, o projeto compreendia toda a construção das linhas coletoras e emissoras de esgoto e a estação de bombeamento mandando o esgoto para a estação de tratamento ao lado. Foi a minha primeira experiência no Oriente Médio. Eu cheguei lá em março de 2014. E desde então você tem frequentemente ficado mais direto, né, nessa região, nesse país, quero dizer, nos seus projetos ou não? Alessandra, trabalhando em projeto, a gente está sempre movendo, é uma vida de cigano, né? Como eu comentei anteriormente, projeto de infraestrutura. Que acabou um projeto, se a empresa tem mais projetos na região, a gente fica, se não tem, a gente vai para outro país ou vai para outro projeto, dependendo do que acontece na sequência, né? Uhum. A primeira vez que eu fui para o Oriente Médio foi para os Emirados, foi em 2014, e aí em 2015 eu fui para a mesma empresa me transferiu para um outro projeto no México, onde eu fiquei mais 1 ano e meio lá. E na região do Oriente Médio, como é que é a relação de imigrante com eles? Porque eles têm uma cultura totalmente diferente do que nós conhecemos aqui, né? Eu vou te falar assim, existe a diferença, é uma mudança de contexto, mas dependendo do país que você estiver, você vai ter uma quantidade muito grande de expatriados. Os Emirados, por exemplo, 80% da população dos Emirados é de expatriados. A população local é apenas 20%. Então, você tem o mundo inteiro ali. Você tem gente das Américas, você tem gente da Europa, você tem profissionais da Ásia, Oriente Médio em si, dos países vizinhos. Então, não eu vou te dizer, até pelo
pela aparência do como eu diria, do ambiente, cenário do em local volta. lá. Mas me lembrou muito, a primeira vez que eu estive lá, me lembrou muito a série Guerra nas Estrelas. Não somente o contexto que você tem pela paisagem desértica e tudo mais, mas pela diversidade. É um país, são 7 emirados, a maioria da população está concentrada em 2 grandes emirados, que é Dubai e Abu Dhabi, e a diversidade de nacionalidades que tem ali é como se estivesse naqueles pubs que aparecem no Guerra nas Estrelas, você vê seres e tudo quanto é tipo. Você não vê uma fisionomia igual a outra, né? Tudo distinta. Quando eu fui para o Oriente Médio, a ideia que eu tinha de árabe era o árabe mais norte da África, vamos dizer, né? Ou de origem árabe do norte da África, que é a pele morena, cabelo escuro, e associado também ao Islã, né? Aí, quando eu cheguei nos Emirados, começou a cair a ficha, que tem países do leste europeu, da Ásia, que eram antigos membros da União Soviética, que são muçulmanos. Só que são pessoas totalmente, pele extremamente clara, olhos claros, loiros, né? Loiras. Então, assim, foi uma quebra de tabus também, quando eu fui para lá. Entendi. O Marcelo, eu tive em Dubai faz uns 4 anos como turista, né? E realmente foi isso que eu vi lá, uma mistura de todo tipo de pessoas e mais turista, porque onde eu estava eram turistas. Mas eu também vi o pessoal com aquela roupa de árabe nos shoppings e vi as namoradas, as esposas com a burca. E isso era assim muito chocante, mas cada um na sua, realmente sem problema na convivência. Eu queria saber a sua experiência com isso. Você passou por isso? Passa por isso? Rui, do tempo que eu estou fora do Brasil, trabalhando em países com culturas diferentes, eu aprendi a calçar o sapato dos outros, vamos dizer assim. E tem um certo tabu, uma certa hipocrisia na nossa cultura, porque quando a gente olha para uma freira de hábito, a gente se sente incomodado? Dificilmente não. Eu me sinto. Provavelmente não, né? É uma coisa assim, mas Zara, é parte da nossa cultura, é o dia a dia. Eu sei, mas eu acho esquisito. Se for entrar pelo contexto sexista, feminista, ou seja lá o que for, vai ter uma discussão infinda. Mas se a gente for falar em questões culturais, faz parte desde que a gente era criança, quando a gente foi fazer para quem fez aula de catecismo ou coisas do tipo. Só que quando a gente olha para o mundo árabe, pelo envenenamento que a mídia faz na cabeça da população do mundo inteiro, a gente vê opressão, a gente vê a mulher sendo escrava do marido e tudo mais. Sendo que no Brasil, sem a abaia, que é a roupa que elas usam, né, é uma capa chamada abaia, e o lenço na cabeça é o jihad. No Brasil, sem abaia e jihad, as mulheres são oprimidas, são discriminadas, são maltratadas, são espancadas. Então, muda só a forma, né? Muda só a forma. Exatamente. Tá? Verdade. E eu, por incrível que pareça, existe todos os tipos de relações, a gente está falando de seres humanos, independente da localidade geográfica que eles estão. Isso, o abuso de poder acontece. Algo, infelizmente, é algo inato no ser humano. Se ele se sente com poder, ele vai oprimir quem tem menos poder que ele. Poucas culturas elas têm consciência disso e lidam bem com isso. Então, para mim, foi um processo de entender. E a curiosidade vinha e conversava com as mulheres que trabalhavam com a gente, perguntava. Primeiro projeto tinham vários brasileiros e tinham várias garotas locais também. E as meninas mesmo perguntaram, né? Como que é a história de usar a baia, né? Nos Emirados, as mais jovens, elas eram bem transparentes. Ela falou, olha, eu uso a baia quando a gente está com a família, em casos que tem os avós, que tem as pessoas mais idosas, que não vale a pena ficar confrontando eles para causar um desconforto.
sendo que não me incomoda. E elas aprenderam também, com o passar do tempo, isso quando eu cheguei nos Emirados já existia, a criar um ambiente fashion com a abaya. Tem a abaya de gripe, tem a abaya Louis Vuitton e coisa do tipo. E elas lidam com esse fator cultural de uma forma muito tranquila para elas. Elas mesmas falaram, quando a gente vai viajar, a gente vai para fora do país, eu não vou vestir abaya, eu vou vestir uma calça jeans, camiseta, vou vestir uma roupa de acordo com o local que eu estou indo. Então, existe muito tabu. Infelizmente, a mídia, de uma forma geral, envenena, é um fator manipulador da sociedade, né? Os jornais, os noticiários, os broadcasting em geral no mundo. A gente viveu isso muito forte no Brasil, a gente ainda vive, que a manipulação é uma coisa absurda, mas quando a gente está em contato com a cultura, eu vi famílias onde que existia realmente aquela coisa do homem andar 2, 3 passos à frente da mulher, a mulher com as crianças andando atrás dele, e eu vi famílias de árabes trajando, né, nos Emirados eles chamam de candura, a roupa do homem, e a abaya, a roupa da mulher. E eu vi casais andando de mão dada e demonstrando afeto, demonstrando carinho pelo outro. Então, não é questão da cultura. É uma questão... Marcelo, você quer dizer que, então, naquele shopping que eu vi aquele monte de turistas, no meio dos turistas talvez tivessem pessoas que moram e são árabes, sem essa roupa tradicional deles? Você está dizendo isso? Sim, porque não Rui, não é uma obrigação. Tá? A questão da mulher se cobrir é um acordo dentro da família, é um acordo assim, vamos dizer, a gente está no sul do Brasil, na região dos Pampas, o homem está vestindo bombacha. Como que a gente se sente com relação à bombacha? É uma coisa diferente. Diferente. Mas é parte da cultura deles. De repente, a mulher gaúcha, se a gente estiver bem no interiorzão, ela vai usar as características lá, né? Vai usar uma saia rodada, vai usar bota. É a cultura. É a cultura. Mas então essa roupa... não é uma obrigação. Mas então essa roupa das mulheres então não é obrigatória. Elas não são obrigadas a usar essa roupa. É mais uma opção cultural para junto no contexto de família, mas para trabalho, para o dia a dia não precisa usar. As mulheres não precisam usar essa roupa. Nos Emirados, por lei, não. Que eu saiba, não. Elas usam por uma questão religiosa, porque a mulher, as que são mais seguem a religião de uma forma mais estrita, elas cobrem o cabelo. É até interessante que eu não posso te dizer que são apenas as sírias ou as libanesas, mas elas cobrem o cabelo e usam camisa, usam calça, usam saia. Você consegue ver diferenças da forma como elas seguem a religião delas de país para país. Uma coisa que também foi interessante, que para mim era um tabu, e eu não passei vergonha, mas eu passei vergonha comigo mesmo. Quando eu me vi na situação, eu falei, nossa, que preconceito besta. Porque existem indianos que são muçulmanos. E o primeiro contato que eu tive, eu falei, você é cabeça, né? Você é indiano, você não é hindu? Eu falei, não, na Índia tem uma imensa população de muçulmanos. De várias religiões, né? Aliás, na Índia é uma mistura de religiões lá, né? Tem praticamente o pessoal da região de Kerala, região de Goa, eles têm uma influência católica muito forte. Tem muitos cristãos, tem muito Joseph, tem muito Anthony, né? Que vem dos nomes bíblicos. E eu me vi numa situação que eu não passei vergonha perante os outros, mas eu passei vergonha comigo mesmo, de me ver com tantos preconceitos com relação à cultura, com relação ao comportamento. E como eu falei, o envenenamento que a gente sofre através da mídia, de uma forma mundial, global, é algo assim estarrecedor. E quando eu me vi nesse ambiente multicultural, interagindo com pessoas, convivendo, conversando, eu vi de tudo. Eu vi pessoas que realmente eram muito, muito conservadoras e muito autoritárias. Eu vi pessoas que tinham um coração que deixava qualquer Papa Francisco envergonhado. Tá?
Então, assim, a gente tem que quebrar preconceitos. E Então, mas entender nessa sua... que... Termina. Só completar. E entender que não é o meu jeito que é certo, não é o jeito do outro que é certo. Existem razões. Se a gente for pesquisar de forma histórica, eu estava no Brasil, uma vez eu fiz um curso sobre perícias ambientais. E a palestrante, ela era uma... eu não lembro agora se ela era egípcia ou filha de egípcios, mas residente no Brasil, economista. Ela trabalhou nos N projetos no Oriente Médio de reestruturação financeira de países. O nome dela é Amira El-Khalili. E ela explicando sobre a cultura muçulmana, a questão de se limpar, porque eles fazem a oblação antes de rezar. Eles lavam as mãos, lavam a boca, lavam os pés. É um gesto simbólico de purificação para se conectar com Deus. E ela estava falando que quando essas pessoas estão no deserto e não tem água, elas usam areia. Elas usam a areia para simbolizar que estão se limpando e para se conectar com Deus. Então, são questões culturais que a gente pode não entender, mas a gente não deve julgar. Eu acho que esse é o ponto que pode ajudar o ser humano a se entender e se conectar com os outros de uma forma muito mais tranquila. Respeitar, né, a posição de cada um, né? Não interessa se eu sou a favor ou sou contra, eu respeito os hábitos, etc. A gente tem que parar aquele negócio que o meu jeito é o certo, né? Isso. Só porque a gente foi criado de uma determinada forma. Né? Respeitar sempre as diferentes religiões e costumes. Isso é muito interessante, né? Porque de alguma forma é um choque, né? Que muitas vezes a gente tem por ser tão diferente daquilo que a gente foi criado. Sim. E Marcelo, com relação à mulher, né? Que a gente já falou um pouquinho aqui, mas como é que seria o mercado de trabalho para as mulheres no mundo muçulmano? No mundo muçulmano eu não consigo te responder, Ricardo, porque eu não conheço em geral. Do tempo que eu trabalhei nos Emirados, existem programas, principalmente para as mulheres nacionais, para as Emirates, né? Para incentivar, fortalecer, não somente a entrar no mercado de trabalho, mas se desenvolver. Sabe, eles têm assim eles têm consciência do papel da mulher na sociedade. Tem uma cidade no Emirado de Abu Dhabi chamada Al-Ain, né? A pronúncia eu não vou saber dizer corretamente. E lá existe a casa em que o Sheikh Zayed viveu. Sheikh Zayed foi o unificador dos 7 Emirados, né? Isso lá na década de 1950, com os conflitos que tinham no pós-guerra, as tensões e tudo mais, ele percebeu que cada um dos 7 Emirados sozinhos, eles eram muito frágeis e muito suscetíveis à invasão de um poder maior e poderiam ser controlados facilmente. Então ele contatou não somente os 7 sheiks que fazem parte, né, dos Emirados hoje, mas contatou, se eu não me engano, também o Catar, o próprio Bahrein, outros reinos, né, dentro da região ali da Península Arábica. E ele foi a pessoa que teve essa percepção, procurou os sheiks, procurou a maneira de colocar essas 7 famílias juntas e criar os Emirados. E na casa do Sheikh Zayed em Além, tem um quadro que o cidadão, né, o membro da família Emirati, num dos cômodos, que eles exaltam a importância da mulher na sociedade Emirati, e eles dizem que, nessa frase, né, que está no quadro, diz que o Emirati tem que proteger e favorecer e cuidar da mulher dentro da sociedade, pois dela vêm os filhos da sociedade. Ela é muito importante para que eles se perpetuem. O equilíbrio vem da mulher, a sabedoria que a mulher adquire ao longo do tempo, sendo o ponto focal para ajudar a criar os filhos e fazer crescer. Mas isso a gente tem que também contextualizar. Nós estamos falando de 1950. Tá? Hoje em dia, eles têm essa consciência da importância da mulher na sociedade e eles incentivam, eles abrem espaço, eles incentivam a assumir poderes dentro das empresas estatais, assumir cargos de decisão,
E você vai encontrar mulheres emirates em altos escalões do governo e de empresas multinacionais de origem emirate. Mas, como eu disse, a gente está falando de seres humanos, né? E você vai encontrar pessoas que são equilibradas e agem de forma equilibrada, você vai encontrar pessoas que são abusivas, que são autoritárias, como qualquer outro país. Exatamente, né? Em todos os países tem os radicais, né? Sempre tem. Os radicais livres. Não, são os radicais que eu acho que, na verdade, eles não são livres, eles gostariam de ser, por isso eles ficam fazendo regra para os outros. É, por aí. Né? E o Marcelo, com relação a Dubai, né? Dubai, a gente vê que se tornou um grande centro de entretenimento mundial, mas além disso, também é um grande centro empresarial, né? Como é que você vê isso? O que você pode falar um pouquinho sobre o Dubai especificamente? Bom, Ricardo, eu não tenho muito conhecimento a respeito da economia do Emirado Dubai, mas o que eu sei é o seguinte, Dubai não tem mais petróleo, ou as reservas de petróleo que sobraram são muito poucas. Então, eles perceberam isso. O Sheikh Al Maktoum, que é o Sheikh de Dubai, ele é uma pessoa também muito visionária, muito inteligente, e caminhou, acredito eu, que caminhou na direção certa. O mercado financeiro em Dubai é muito forte, mercado imobiliário, entretenimento, como você disse, e também os Emirados, eles se tornaram um hub de conexão com o mundo, tá? Você tem grandes importações de açúcar, de café, que vão para os Emirados, e dos Emirados é distribuída para a Ásia, porque é uma porta de entrada para toda a Ásia, por exemplo. A indústria naval, pedras preciosas, ouro, você tem uma diversidade muito grande. E também indústria de tecnologia, tá? Então, eles têm programas de desenvolvimento, de incentivo para startups, uma coisa que a gente vê no Brasil sendo sangrado até a última gota, né? Em vez de incentivar, lá eles estão incentivando absurdos. Os programas que você vê nos Emirados para as startups é uma coisa assim maravilhosa. E atrai pessoas de todo mundo. Pois é, eu vejo isso, né? Eu muitas vezes em contato com algumas pessoas que eu tenho na Ásia, né, contatos da Índia, de outros países, de repente a gente vê que ele está morando em Dubai, né? Que realmente as pessoas estão se mudando para lá em busca de oportunidades e como você falou, né, na área de tecnologia com muito incentivo, né? Sim. E se reparar, tem vários filmes que são produzidos com a marca, vamos dizer, ou a gente imagina que vem dos Estados Unidos, mas as produtoras, os trabalhos de edição são feitos em Dubai e Abu Dhabi. A indústria de mídia também é muito forte. Ah, isso eu não sabia, de mídia também, que legal. Sim. Aliás, em Dubai é super interessante. Eu tive a oportunidade de passar por lá numa viagem que eu fiz para a Índia e ficar um pouquinho lá. E o que chama muito atenção realmente são as construções, né? Maravilhosas, né? Cada prédio, cada coisa Sim. muito, muito criativa. E uma pessoa me falou que o Sheik, mais ou menos, né? Segundo ele, que ele entrava, né? Tinha contato com os principais arquitetos do mundo e meio que dava limite financeiro ilimitado para os caras, meu, faça uma coisa única e especial aqui, né? Não sei se isso é verdade, mas o que a gente vê de construções incríveis lá realmente chama atenção. Eu não sei te dizer, Ricardo, mas o que eu soube a respeito da maneira como eles desenvolvem o mercado imobiliário nos Emirados, são holdings que estão investindo dinheiro. Então, elas constroem uma torre e aquela torre vai ser vendida ou alugada. Os locais, eles têm linhas de crédito muito favoráveis, que até, se eu não estou enganado, até a juros basicamente zero. Tá? Então, eles podem comprar, financiar, pagar a longo prazo, como investimento. Como moradia própria, o governo dá a terra para o cidadão, ajuda a construir a casa, tem vários incentivos.
Com relação à construção, o que tem algumas grandes construtoras, que eu não sei se elas são, os sheiks são proprietários ou não, porque até alguns anos atrás, qualquer empresa entrando nos Emirados, ela tinha que ter um sócio local. Esse sócio ele tinha que ter 51% das ações. O que acontecia era que eles traziam uma pessoa, um local, se fossem grandes investimentos, eram pessoas de alto poder aquisitivo locais, que acabam sendo sheiks, mas eles eram figurantes apenas. Eles recebiam lá uma comissão, um prolabore, se a gente pode fazer a relação, mas eles não eram ativos dentro da empresa. Por outro lado, tem sheiks que são investidores. Tem uma empresa de construção nos Emirados, que foi a empresa que construiu o Burj Khalifa, que é a Emaar. Ela é gigantesca, não somente nos Emirados, mas também na região. Indústria hoteleira. Na região aqui do Oriente Médio tem um grupo chamado Rotana, que eles estão em quase todos os países do Oriente Médio, não em todos. E são investidores, né? Então, a visão que eles têm, que nem no Brasil, a maioria das vezes a gente vê a construção de imóveis para suprir a demanda do mercado habitacional, porque tem pessoas procurando um imóvel para morar. Aqui nos Emirados, os imóveis são construídos como forma de investimento, principalmente. Mudando um pouquinho de assunto, como é que é a relação do pessoal, por menos o ponto de vista deles, com relação aos Estados Unidos? Porque para quem está de fora dos Emirados, a gente vê que tem uma rixa imensa, né? Aí uma dificuldade entre o mundo, os Estados Unidos e o pessoal do Oriente Médio de uma forma geral. Você tem como falar alguma coisa a respeito da sua vivência estando lá de dentro? Então, o que eu posso te falar é das coisas que eu vi. Eu não tenho o contexto político, porque é difícil, eu como não mas pelo contato com as pessoas, entende? Sim. Dos moradores lá. O que acontece, eu cheguei a perguntar, Alessandra, para um rapaz emirati que fazia aula de inglês comigo. Eu perguntei para ele, eu falei, Said, e isso levou quase um ano para eu criar coragem para conversar com ele a respeito disso. Eu falei, Said, como que é o relacionamento entre o povo emirati e os judeus? Ele olhou para minha cara e deu risada. Ele falou, Marcelo, é como eu e você. A gente acredita no mesmo Deus. Não tem diferença. O que você vê com relação a conflitos entre os emirates e judeus, ou entre o povo árabe e judeu, muita coisa é política. Não tem a ver com o povo. Tá? E tanto é que o Israel abriu embaixada nos Emirados. Eles reataram relações. Se eu não me engano, a Jordânia também estão em negociações de paz para que Israel comece a abrir embaixadas em países árabes. Estão procurando uma forma de encontrar paz, porque a guerra não é bom para ninguém. A guerra é boa para quem produz armamento. Isso, para quem ganha com isso, efetivamente, né? Exato. Para quem é o core business, né? E políticos desonestos, né? Que a gente tem grandes larga escala elementos no mundo. Exato. E o que acontece é que, assim, nos Emirados Árabes, você tem base aérea americana, se não me engano, francesa, britânica. Quando eu trabalhei no projeto da estação de bombeamento, tinha uma base aérea americana que era uma coisa gigantesca. A gente trabalhando no canteiro de obras, a gente via aqueles cargueiros enormes aterrissando, caças de informação fazendo treinamento. Na Arábia Saudita tem base, ou tinha, não tenho certeza se ainda existe, mas tinha bases aéreas americanas. Assim, tem vários níveis de relações entre americanos e árabes. Se você for perguntar para um palestino, tá, que teve a casa bombardeada, seja lá por Israel ou qualquer outro país que sei lá, provavelmente por Israel, como que essa pessoa vai ter amores difícil. pela palavra Israel? É difícil. A gente tem que entender também o contexto. Porque se você for para São Paulo, no Bom Retiro, você vai encontrar judeus, você vai encontrar árabes e eles estão se relacionando sem problema algum. Você vai encontrar crianças de origem
árabe estudando no Colégio Renascença, que é um colégio hebraico. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com o que envenena a nossa cabeça. Porque Com a a informação que a gente generalização, né? recebe, não só generalização, Zara, a gente São recebe informação gotas de recebida, na envenenamento. verdade, né? Você Exato, escuta exato. e processa. Isso A, tem verda- fundamento, a não verdade tem? é que a gente é bombardeado o tempo inteiro pela mídia, que tem seus próprios interesses, sua própria agenda. Exato. Essa é a Sim, verdade, né? exato, Pelo menos que eu acredito. exatamente. Não, é um fato, porque a gente consegue ver, eu estando fora do Brasil e conversando, interagindo com pessoas de diferentes culturas, eu consegui ver o que é o mundo árabe sem a lente da hipocrisia da mídia. E para mim foi, eu não tenho o que reclamar, sempre me receberam muito bem. A hospitalidade árabe que a gente escuta nas histórias é fato, tá? Há 2 meses atrás eu encontrei com um amigo meu brasileiro, que ele mora no Texas, nos Estados Unidos. Ele foi para lá fazer mestrado, fazer MBA, acabou casando com uma americana, vive lá já há mais de 10 anos. Ele estava contando que ele veio para a Arábia Saudita, porque ele trabalha com uma empresa que ela faz máquinas para tubulação de gasoduto, de gás e tudo mais. E ele falou que ele estava numa tarde, né, procurando um táxi. Aí um rapaz local, um saudita, estava passando. Ele pediu uma informação para o rapaz, como que ele fazia para chegar em tal hotel. Aí o rapaz pegou, foi na frente, ele estava com o carro alugado, foi na frente, levando ele até o hotel e tudo mais. Chegou no hotel e falou assim, ó, você está em compromisso agora? Meu amigo falou, não, né, eu estou chegando de uma reunião, vou tomar um banho e descansar. Tá, então toma um banho e vem comigo que você vai conhecer minha família. Nunca tinha visto o cara na frente. Caramba! Nossa. Eles estavam indo, porque assim, aqui é muito comum, durante o inverno, eles saem à noite e vão para uma praça, botam um toalhão, assim, um tapete, uma toalha no chão e faz piquenique. Vai Que comer na legal! praça, vai comer num Interessante, à jardim. noite, entendi. Mas não é um grupo. Você vai ver vários grupos, várias famílias indo para fora, curtindo, que o inverno é bem agradável, né? Então, curtindo a noite. Ele levou esse meu amigo, juntou na família, apresentou para a família, interagiram, assim, numa boa. Tem as questões culturais? Tem. Mulher não vai tocar o homem não vai tocar a mulher. São questões culturais. A gente tem que entender. Mas ele falou que ele foi simplesmente adotado pela família, pelo cara, interagiu, passou a noite ali conversando com eles, nunca tinha visto na frente. Ô Marcelo, vamos nessa linha que você está falando aí, essas diferenças que a gente que tem na cultura e tudo mais. Tem a questão do clima, que você já, né, tocou um pouco agora aí do inverno, verão, e também algumas, por exemplo, o domingo do árabe, não sei se é bem assim, mas em Dubai era assim, é na sexta-feira que deixa de abrir as coisas e tudo mais. Conta pra gente como é que é o seu dia a dia com o clima, essas diferenças todas. Então, Rui, eu tô morando no Bahrein, trabalhando na Arábia Saudita, né? Aqui a semana continua de domingo a quinta. Sexta e sábado são a folga, né? Nos Emirados, para se adaptar ao calendário ocidental, eles mudaram. Final de semana lá agora é sábado e domingo também. Eles mudaram ano passado. Só que para aqueles que são muçulmanos, eles param na sexta-feira mais cedo, porque tem todo tá junto com a família na sexta-feira e tudo mais. Mas o final de semana continua, mudou para sábado e domingo. Aqui é sexta e sábado. Sexta-feira é o dia de estar junto com a família, de interagir, de estar em casa. E o sábado já é mais ou menos como o nosso sábado também. Você vai ter comércio aberto, não são todas as empresas que trabalham. É o final de semana. Com relação à temperatura, a gente está entrando no verão agora aqui. Já está batendo na casa dos 36 graus, tranquilamente. E além desses 36 graus, como é próximo ao mar, a umidade aqui chega a bater 80%. Então é uma sauna a céu aberto, quando a umidade está alta.
O que acaba acontecendo é que as pessoas vivem dentro de ambiente com ar-condicionado. Como você teve em Dubai, não sei se você foi para lá na época do verão ou inverno, mas é tudo dentro de ambiente refrigerado. A gente não consegue viver sem ar-condicionado. É uma condição sine qua non. Eu caí na besteira de ir do hotel a pé até esse prédio aí bem alto, tem um shopping lá, porque eu olhei no mapa e falei assim, são 2 quarteirões, deixa eu conhecer como é que é esse calor aqui. E cada quarteirão tinha 1 quilômetro. Quase derreteu, né? Não, eu cheguei ensopado lá, mas o mais curioso é que não tinha entrada no shopping. Tem entrada para carro e entrada para pedestre, ele vem uma passarela alta que vem do metrô, que é tudo com ar-condicionado também. Então, realmente muito diferente. Mas conta o calor, como é que você se vira? Então você está com tudo ar-condicionado para todo lado aí? Não, todos os prédios, todos os ambientes fechados, eles têm ar-condicionado, não tem como ficar sem, tá? A gente não vive ao ar livre durante o dia no verão. Você tem que estar dentro de um carro, você tem que tomar cuidado, você tem lá um horário da manhã que você consegue sair, se movimentar, se deslocar de um lugar para o outro, se for próximo, mas evitar andar muito, né? A gente depende do carro, você não tem como se movimentar aqui sem carro. E com relação à água, você já comentou, acho que é dessalinizada do mar. Você acho que trabalha exatamente nessa coisa. Você falou que leva água de esgoto para tratar. Deve ter tem alguma restrição de tomar banho com mais rápido, a água é muito cara, como é que é? Não, não tem, Rui, não tem. Essas questões, não. A água, são estações de tratamento dessalinizadoras. Elas são movidas à base de ou gás, ou a energia elétrica ela é gerada através de termoelétricas aqui, na região. Então, assim, com o baixo custo do petróleo, do óleo, a energia elétrica também acaba ficando barata, e a produção de água, ainda que não seja barata, ela se torna acessível, mas você não tem restrições. A conta de água ela é um pouco mais alta, mas ela não é muito mais alta do que a gente paga no Brasil. Aqui não tem impostos, né? O único imposto que tem é o VAT, né? O VAT, que seria mais ou menos como o nosso ICM no Brasil, ICMS no Brasil. Mas aqui onde eu estou é 10%, na Arábia Saudita é 15%, nos Emirados, se eu não me engano, também está em torno de 10% ou 5%. Nossa. É esse imposto que circula, que sobretaxa os produtos. Tá? Ainda que eles não produzam a grande maioria do que eles consomem, por causa da baixa taxação, eu chego a consumir carne brasileira ao preço de carne brasileira no Brasil. Sabe? Eu chego a consumir leite, se eu quiser comprar leite de amêndoas, leite de sei lá o que não seja leite de vaca, o preço é muito próximo do preço no Brasil. Legal, vamos falar um pouco mais dessa parte financeira, um pouco desses impostos, mas antes disso, pessoal, não esqueçam de seguir a gente aí na sua plataforma de podcast preferida, de compartilhar com os amigos, porque eu tenho certeza que a gente está aprendendo muito hoje com o Marcelo, com relação ao mundo árabe, sua cultura e tudo mais, né? E Marcelo, a gente falou um pouquinho aí já rapidamente de conflito, aquela questão com os Estados Unidos, com Israel, e você está há 3 anos e pouco aí. Você sentiu alguma vez algum pânico em algum momento ou tudo na boa, tranquilo? Eu nunca tive problema algum, Ricardo. O que no início eu ficava um pouco aflito é a maneira como o povo dirige. Tá? Se você pegar o povo entre Campinas e Jundiaí, eles são piores. Ô, louco! Então você teve um pânico, foi no trânsito. Não, eu tive que me adaptar rapidinho. Eu já tinha dirigido no México. O México também tem suas particularidades com relação ao trânsito. África. Mas aqui, como você tem gente de tudo quanto é canto do mundo, ultrapassar pela direita é difícil explicar para o povo que vem de países onde que eles dirigem na mão
invertida, que ultrapassar pela direita não pode. Então, você tem que prestar atenção dos dois lados quando você está numa rodovia. Agora, se não me engano, foi esse mês ainda, saiu uma lei nos Emirados, eu estava vendo na internet, que tem velocidade mínima a ser transitada nas rodovias nas primeira e segunda faixa. Você não pode dirigir abaixo de 120 por hora. Se tiver abaixo de 120 por hora, você é multado. Tá parecendo as autobans na Alemanha, então. Mais ou menos. São rodovias boas. A rodovia que liga Dubai a Abu Dhabi, ela é toda iluminada. É uma avenida de 150 quilômetros. Tá? Então, são rodovias boas, mas tem essas pérolas. Como a gente tem os domingueiros no Brasil, os domingueiros também são encontrados em todos os cantos do mundo. Sem dúvida, isso sempre tem. Então, Marcelo, você está falando um pouco do imposto, taxação. Então, basicamente, eles têm imposto único sobre todos os produtos e basicamente é isso que é o que vai para o governo para fazer todas essas obras, né? Sim, mas eu acho que assim, eu não sei se essa arrecadação ela gera superávit realmente para justificar as obras. A grande maioria dos investimentos, até coisa de 5 anos atrás, era feita pelo próprio governo. Tá? A qualidade que a gente tem de rodovias, linha de metrô que tem em Dubai, e outras coisas que a gente pode considerar que são serviços públicos, elas eram um misto entre os desenvolvedores que vão construir, por exemplo, um condomínio, eles têm que criar as ruas de acesso, eles têm que pavimentar, você vai construir um prédio, você vai ter ali um entorno. Existem algumas trocas que são feitas entre investidores e o próprio governo quando você vai desenvolver algum projeto ou investir em algum tipo de construção imóvel. Então, eu não sei exatamente como que é, Ricardo, mas existem essas trocas. Quando eu estava morando em Dubai entre 2017 e 2019, a região que eu estava, ela estava crescendo muito, tinha muitos conjuntos habitacionais ali, prédios sendo construídos, e cada um deles trazia uma particularidade. Tinha um conjunto ali de 4 ou 5 torres próximo de onde eu morava, que eles construíram um canal artificial entre os prédios. Tá? É investimento, você pode ter certeza de uma coisa, eles não estão rasgando dinheiro, eles não estão jogando dinheiro fora. Se eles fizeram algo nesse nível, é porque dá retorno. Imagino. E a gente vê, né, voltando à parte de entretenimento, né, como o Dubai realmente é um hub disso, né? A impressão que ela foi criada para realmente atrair o pessoal da Europa e o pessoal da Ásia como um local de diversão, de compras, de passeio, enfim, para eles se divertirem, né? E como é que funciona esse lance de você ter um país que tem 20% de locais e 80% de expatriados, né? Como é que funciona isso culturalmente, na parte da alimentação, né? Como é que funciona isso? Porque cada pessoa que vem de fora, ela tende a buscar as coisas que lhe são familiares, né? As coisas que elas gostam de comer, né? Como é que funciona isso aí? A Zara tem Carrefour nos Emirados. Um dos maiores redes de supermercado é Carrefour. E a distribuição das prateleiras dentro do supermercado é idêntica no Brasil. E deve ser idêntica no mundo todo. O mesmo layout eles seguem em todos os locais. Tem redes de supermercados, outras redes de supermercados francesas, tem redes de supermercados britânicas. Então, a diversidade de produtos é muito grande. Tem os mercadinhos locais, eu cheguei a encontrar, eu cismei de querer fazer uma muqueca de camarão, quando estava lá, nos Emirados. Aí, conversando com o pessoal, falou, não, mas tem o mercado nigeriano, vai lá no mercado nigeriano que você vai achar, que é óleo de palma. Né? Então, assim, você tem, são vários países dentro do mesmo país. Em Dubai, particularidades, né, sobre a tolerância. Alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, cada ano eles têm um tema nos Emirados. A coisa de uns 4 anos atrás era o ano da tolerância. E foi quando o Sheikh de Abu Dhabi, ele renomeou a mesquita que tem em Abu Dhabi, a Grand Mosque, que ela passou a chamar a mesquita Jesus Mãe de Maria. Porque dentro do Islã, eles reconhecem Jesus como um profeta. Jesus é um profeta. Em árabe, ele se chama Isa.
E você encontra várias pessoas com o nome Issa, Que interessante. né, que são muçulmanos. E para demonstrar o que é a tolerância, se não me engano, acho que até o Papa Francisco chegou aí para os Emirados naquele ano. Eles renomearam, que era a Mesquita Sheikh Zayed, porque é o túmulo do Sheikh Zayed, se eu não estou enganado. Eles renomearam para a Mesquita Maria, Mãe de Jesus. Que interessante. Bem interessante. Sabe? Então, assim, você tem igrejas católicas nos Emirados, tem igrejas evangélicas, você tem templos hindus, você tem uma infinidade de religiões. A tolerância para eles não é algo estranho. E se a gente for voltar um pouquinho, né, na questão histórica, na época que o norte da África, o norte da África muçulmano invadiu o sul da Europa, ali, Espanha, Portugal, a Península Ibérica, eles ficaram lá por mais de 500 anos e eles não interferiram na cultura do povo. Eles toleraram, eles interagiram. Eles foram desenvolver o comércio, desenvolveram as cidades, controlaram, mas a tolerância existia com relação às diferenças. E o mercado de trabalho? Mas termina o que você está falando, depois eu gostaria de falar sobre isso. Não, eu ia colocar uma pimentinha no que eu estava falando, porque eu falei, após toda essa tolerância veio a Inquisição, né? Nossa! Não, os muçulmanos, eles foram expulsos da Espanha, né? Teve um movimento muito grande, Teve né? uma briga enorme aí, né? Tudo gente boa, aqueles espanhóis, tudo gente boa. Tudo gente fácil de lidar, né, Zara? Nossa! Zara, eu não falo nem espanhóis, é o fanatismo levado por questões de poder. Interesse próprio. Não dá nem para falar, não dá nem para falar religiosa, porque vamos contar uma história para esse povo, vamos falar para esse povo que eles têm que aceitar, que eles têm que fazer tomar determinadas atitudes, porque senão eles vão ser condenados, eles vão ser, sabe, toda aquela história que a gente eterno, castigo coisas eterno. do tipo, coisas do tipo. Enfim, e por trás a gente sabe que é apenas política, né? Busca por poder, né? Poder, exatamente. Enfim. Na verdade, sempre é esse o objetivo, né? Estão sempre atrás de poder. Mas eu acho que a Alessandra ia fazer uma pergunta para o mercado de trabalho, antes da gente terminar, né? Porque a gente está terminando aqui, a gente está quase terminando, no tempo. a gente não focou um pouco nisso. Então, o mercado de trabalho aí, você diria que é mais focado na construção civil ou tem outras áreas para o pessoal que estaria interessado em atuar na região? Não, Alessandra, é uma área muito dinâmica, a área financeira é muito forte, marketing, propaganda. Eu conheço alguns brasileiros que trabalham com holdings, que são distribuidores de commodities, soja, açúcar, café. Sabe, como eu falei, os Emirados, a Península Ibérica, ela se tornou um hub para a Ásia. Então, o comércio ainda continua muito ativo. Exato. Com relação a startups, tecnologia, só que é um mercado de trabalho que ele é sensível. Se a economia está boa, isso acaba sendo um reflexo da economia mundial, você vai ter uma procura, vai ter uma oferta de empregos muito maior. Se a economia não está nos melhores dias, ela vai dar aquela enxugada, tá? Mas é um mercado de trabalho maravilhoso. Você está exposto para o mundo. Você não está exposto para o mundo árabe. Não é um mercado de trabalho que ele está restrito ao Oriente Médio. É um mercado de trabalho que você vai estar em contato com o mundo. Tá? Você tem um exemplo que a gente tem, a Sadia. A Sadia está nos Emirados Árabes, está na Arábia Saudita há mais de 30 anos. Elas têm e distribuem para todo, né? Sabe, distribuem para todo o mundo islâmico. Seguindo as regras, né? Que tem uns procedimentos lá que tem que seguir nos cortes e tal. Eu lembro de reportagens da Sadia, na época que assistia Globo Rural de manhãzinha, de domingo. Isso eu posso te falar tranquilamente. Há mais de 30 anos atrás, os imãs, né, que são os líderes religiosos do Islã, indo para o Brasil, indo para o sul do Brasil, visitar as fábricas da Sadia, os abatedouros da Sadia, para ver se eles estavam seguindo os preceitos, para certificar eles com o preceito halal, né, que é a comida pura.
E isso ela foi uma pioneira, Sadia, com relação a isso. E ela tem plantas de processamento aqui na região que são enormes, né? A própria Embraer. A Embraer ela tem escritórios em Dubai. Porque as aeronaves de médio porte da Embraer, elas quase que dominam o mercado. Certo. E o pessoal que tiver interesse de atuar na região, quais são os pontos de atenção que você poderia compartilhar com o pessoal antes de se aventurar? Primeiro de tudo é ter um bom inglês, tá? Porque, como eu falei no outro programa, o grande limitador do brasileiro é o idioma. A gente vive num sistema que, subliminarmente, a gente é mantido cativo pelo idioma. Tá? Quando eu escuto um brasileiro falar, bater no peito, não, que eu sou livre, que eu moro num país, que eu sou livre, blá, blá, blá. Falei, tá, você não está vendo o grande muro que existe nesse grande país, que é a língua. Você não consegue sair do Brasil e se permear por outros mercados se você não tiver um segundo idioma. A gente nem fala espanhol, que a gente está cercado por país de língua espanhola. É verdade. Tá? Então, eu vejo isso como uma grande fraqueza do profissional brasileiro, e principalmente quando a gente fala de redução de diferenças. Porque a escola pública ela não valoriza o idioma. A gente tem lá 2 ou 3 anos só de idioma inglês. Quando você vai para o colegial, dependendo do curso que você for fazer, eu fiz curso técnico, eu não tinha inglês. Eu consegui recuperar inglês na época do Unicamp, que o horário livre que eu tinha, me metia nas aulas de idioma lá do IEL. Sim, para poder avançar, né? Porque é a grande barreira, sabe? É a grande barreira, e o profissional brasileiro ele é muito capaz, ele é muito adaptável, que é a diferença que coloca a gente à frente. Outras culturas, se elas não têm os recursos, elas param esperando chegar o recurso. O brasileiro não tem o recurso, ele vai adaptar, ele vai criar, ele vai dar um jeito. É o nosso famoso jeitinho. A gente faz acontecer. Verdade. Mas que legal, Marcelo. Quantas dicas aí você deu. Realmente esse papo aí tá muito rico, só que a gente vai ter que encerrar, né? E eu queria agradecer muito você e queria saber se você consegue falar algumas palavrinhas em árabe para nós aqui. Muito pouco, Ricardo. Muito pouco, porque pela correria que a gente tem trabalhando, sobra pouco tempo. Até cheguei a procurar, e também acaba acontecendo que o país que fala árabe, ele não vai ter... É difícil você encontrar curso para adultos em árabe, né? Se for procurar curso de inglês, eu acho. Mas curso de árabe não tem. Não. O básico que eu sei, que a gente acaba interagindo no dia a dia, é o famoso Salam Aleikum, que é tipo, Deus esteja contigo, e a pessoa responde Aleikum Salam. Kef Halak, que é o como está, né, como vai. Bom dia, que é o Sabar Ar-Her. Que mais? E o Oi, né, mais ou menos Oi, que é o Marhaba. Básico do básico, hein? Entendi. Mas é isso aí. Que tá, você tinha que saber o ajuda, help, como é que é? Não, são pequenas palavras que a gente cria empatia. E acho que o grande segredo é criar empatia, porque frequentemente eu cruzo a fronteira entre o Bahrein e a Arábia Saudita. E pelo simples fato de chegar na hora que você está cruzando a fronteira, lá você tem um rapaz trabalhando numa cabine, recebendo passaporte, checando, carimbando o dia todo. Você chega e fala simplesmente falar um salam, que é a redução do salam aleikum. Você fala salam, o cara vai olhar para você, vai responder salam, mas você já percebe que cria uma empatia. Muda já o trato, né? E principalmente por ser um estrangeiro, que é teoricamente um hóspede na terra dos árabes, demonstrar um pouco de respeito, um pouco de valor pelo que é a cultura local, né? Claro. Isso também é uma coisa interessante. Muitas vezes você vê os expatriados agindo como eu vim aqui para ganhar dinheiro, a hora que eu ganhar dinheiro eu vou embora. Não tem um respeito, né? Perante o local onde está, com as pessoas, etc. Exatamente. É como eu entrar na casa de alguém e não respeitar a casa da pessoa. Sair abrindo a geladeira, né? Exato. Mas a gente vê que no final são conceitos básicos, né? De respeito, educação,
que a gente sempre tem que ter em todos os locais, né? E é interessante que eles têm essa preocupação aí, né? É bem interessante. Mas, Marcelo, a gente está encerrando hoje, então tivemos aqui a oportunidade de ter o Marcelo Trimboli novamente, com acho, um podcast muito rico, muito cultural, muito interessante. Queria agradecer muito você por ter se colocado à disposição novamente. Agradecer a Zara Martinez, a Alessandra Argona e o Rui Cunha, e eu também, Ricardo Mandel, que fizemos aí esse podcast. E pedir para a galera que está aí curtindo, que está gostando, para seguir a gente, passar seus feedbacks, né? É sempre bom a gente ter aí os pontos a serem melhorados, o que está legal, o que não está. E seguir o Nada de Pânico, que toda semana temos aí um novo episódio. E também vocês podem ficar à vontade de seguir a nossa página do LinkedIn, Nada de Pânico, e o nosso Instagram, que é o Nada de Pânico Team, tá? Então, com isso, a gente encerra hoje. Foi um grande prazer estar com todos vocês, em especial com você, Marcelo. E até mais. Tudo de bom. Até a próxima. Abraço a todos. Valeu. Até mais, gente. Abração. Tchau. Tchau. Tchau.